Olá, pitocas e pitocos, inclusive os que moram dentro dos adultos. Eu sou a Gabi. Nós vamos trazer uma história muito especial para a cidade de Marabá, que é a história da Nega Maravilha. Essa história ela foi coletada por mim. Ouvi alguns contadores de história tradicionais, como o Mestre Zequinha, Professor dos Reis, e eu fiz uma adaptação dessa linda história de uma mulher que não está na história oficial da cidade. Então, entra aí que vem muita história. Contam os mais antigos que vivia na cidade de Marabá, no período da fundação da cidade, uma mulher que era conhecida como Nega Maravilha. Dizem que ela era descendente de escravos e morava num morro que tinha na frente do Pontal. Lá ela criou o primeiro quilombo da região chamado Quindangues, terra do quase nada ou reino do quase nada. Ela trabalhava no comércio Casa Marabá do Francisco Coelho, o fundador da cidade, que está na história oficial. Ela trabalhava como cozinheira e cozinhava os melhores quitutes que eram vendidos. Nessa época, os homens trabalhavam na estação do Caucho e quando voltavam, passavam sempre no barracão do Francisco Coelho para comprar produtos e aproveitavam para comer a comida da Nega Maravilha. Mas Nega Maravilha observava que o que estava acontecendo ali naquela casa estava errado, pois Francisco Coelho mal pagava pelo trabalho que eles faziam. Então ela teve uma ideia de levar essas pessoas para o quilombo onde ela morava. E como ela fazia isso? Para Francisco Coelho não notar, de dia ela trabalhava e de noite, de madrugada, ela atravessava o rio na canoa, levando uma por uma, para o quilombo. E assim foi feito até Francisco Coelho se dar conta que estava sem trabalhadoras. Quando ele descobriu a façanha de Nega Maravilha, que era muito esperta e inteligente, ele ficou muito aborrecido e resolveu atacar o quilombo à noite, com homens armados até o dente. Mas o que ele não sabia é que Nega Maravilha tinha um plano. Soube da maldade que Francisco Coelho ia fazer e reuniu toda a comunidade no quilombo e armou uma para dar um grande susto no Francisco Coelho para ele aprender a respeitar os seus pais. Ela convidou a todos e disse o seguinte: na terra onde eles moravam tinham grandes árvores e no meio tinha um piquete, que era uma espécie de uma estradinha de chão que eles faziam. Então, assim que os homens de Francisco Coelho chegassem com eles armados, Nega Maravilha falou para as pessoas estarem em cima dos galhos das árvores, com cacetetes, e começassem a bater do último para o primeiro, porque assim os primeiros não notariam. E quando dessem conta do que estava acontecendo, eles já tinham pegado todas as armas e fechavam o cerco. E assim foi feito. Assim que os homens de Francisco Coelho, na calada da madrugada, subiram o piquete, um por um foram abatidos de trás para frente. E quando Francisco Coelho, com poucos homens que restavam, se deram conta, já estavam cercados por todos do quilombo, armados. Francisco Coelho foi amarrado e levou uma sova para aprender a respeitar. E Nega Maravilha fez uma negociação com ele para livrá-lo com vida, ele e os homens que ali estavam. Falou que ele nunca mais iria explorar uma mulher ou homem negro naquela cidade. E além disso, ela e as mulheres iriam montar um comércio lá na banda do Rio Itacaiunas, lá onde hoje é a Casa da Árvore. E assim foi feito, foi firmado o acordo. Nega Maravilha, que era tão inteligente, montou a sua casa de comércio, que era um maravilhoso restaurante. E deixa eu dizer para vocês que os homens que vinham da exploração do Caucho nem desciam mais para o Pontal. Todos aportavam ali no restaurante de Nega Maravilha. As mulheres que trabalhavam com ela lavavam as roupas na beira do rio. E dizem que o bairro Francisco Coelho se chama Cabelo Seco, carinhosamente chamado assim, porque quando os homens chegavam, eles diziam: vamos aportar no restaurante das mulheres do cabelo seco. E assim foi ficando. Dizem que Nega Maravilha, aquela mulher maravilhosa, ficou conhecida na cidade como a primeira mulher negra que derrotou o grande dono de um comércio da região. Nega Maravilha, sem armas, derrotou Francisco Coelho com sua inteligência, perspicácia e com o desejo de tornar os seus irmãos negros livres de verdade.
E o restaurante Negra Maravilha era muito frequentado. Essa mulher é uma grande figura da cidade que infelizmente não está na história oficial. Até hoje, muitas pessoas nunca ouviram falar da grande peripécia que Negra Maravilha fez enfrentar o dono do comércio e vencer só com a inteligência e a perspicácia da mulher negra. Viva a nossa ancestralidade, viva a nossa africanidade, viva Negra Maravilha e tchau!